Cara, mil desculpas, mil desculpas, mil desculpas, né? Eu marquei uma live, né, para fazer esse domingo, ontem, no caso. Tô gravando na segunda-feira, né? Me preparando aqui para ir para academia, né? Mas o que acontece é que faltou internet, né? Aqui faltou internet por um problema com o rapaz que veio consertar. Me disse que tinha estourado um fio e que eles estavam trocando a fiação inteira, porque estourou o fio, e trocando a fiação inteira do negócio. Sei lá, enfim, não entendo dessas coisas, mas foi o que ele me explicou. Mas arrumou, veio aqui, deu uma conferida no meu molde, tudo, e pelo que consta, estamos com internet, né? E aí eu fiquei sem as lives durante, né? Fiquei sem internet por 4 dias, né? Porque isso aconteceu na quinta, né? Mas voltava à noite, que é muito estranho. E aí, rapaz, tava marcado para domingo de manhã, que agora nossas lives, e já fica aqui o convite, todas as nossas lives agora serão domingos de manhã, né, entre as 10h30, 10h45, por aí. Quase 11 horas. Mais ou menos esse horário, entendeu? Porque eu acho mais interessante, acho que, enfim, domingo à noite, o pessoal tá meio bodeado, meio, né? Enfim, vamos testando os dias até encontrar um dia legal, ideal, né? E talvez eu venha fazer mais de uma live por semana. Antigamente eu fazia 2, né? Eu vou voltar a fazer 2 lives por semana, né? Então, meio que é isso, né? Meio que é isso, é meio que absurdo, né? E o que eu ia falar nessa live, né? O vídeo que ia reagir, ele tinha uma moça, que eu acho que ela é russa, ela é uma russa casada com um brasileiro, mas os dois vivem lá na Rússia, na União Soviética. Na União Soviética, eles vivem lá na União Soviética, que para alguns para alguns, como se chama, cara? Eu esqueci, Comuna Tube, enfim, para alguns, Manuel, Humberto Matos, toda essa galera acha que a União Soviética ainda existe, né? Eles acham que não caiu, não, tá lá, pô, tá lá. Stalin ainda tá lá, né? Eles acham isso, né? Tenho quase certeza que, enfim. E ela fala sobre o czarismo, né? E ela é meio saudosista. A menina não tem nem 40 anos, gente. No máximo 30 e alguma coisa. E é saudosista do czarismo, do czar. Que é bizarro, né? É porque assim, até a monarquia brasileira era muito mais interessante do que o czarismo. O czarismo era totalmente parasitária, totalmente inócula, e era uma ditadura, né? Porque eu acho que eu já reagi a um vídeo de alguém meio saudosista do czarismo,
Eu tenho essa vaga lembrança, acho que não lembro quem agora, mas eu acho que foi a primeira vez que eu vi alguém saudosista do czarismo, né? Se não me engano, era brasileiro. Brasileiro, saudosista do czarismo. Já é um absurdo ser saudosista da monarquia, né? Imagine ser saudosista do czarismo sendo brasileiro. Mas essa mulher ainda vai, porque ela é russa, né? Então tá no país dela, embora ela fale português muito bem, muito bem. Ela é casada com um brasileiro, falando isso, tem que tirar o chapéu. Ela fala muito bem português, né? Se expressa muito bem em português. Então, mas quando alguém brasileiro vira saudosista do czarismo, pelo amor de Deus, né? Porque o czarismo, é claro, a monarquia brasileira era repressiva, era tudo, mas tinha ali o Dom Pedro II, que era um cara até interessante, intelectual, né? Um cara que construiu o Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro para cultivar algumas espécies raras de plantas, todas espécies de plantas da China, né? Ele tinha uma relação com a China imperial também. Então era um cara assim, é claro que eu não estou passando pano para os absurdos, né, que também tinha uma espécie de ditadura aqui na monarquia brasileira, que censurava até jornais, né? Tinham jornais, tinha um jornal chamado, agora esqueci, que vinha de Portugal, que era um jornal clandestino, que criticava o governo, esqueci o nome, tá, eu já estou, tal. Mas o czarismo russo é pior, cara, porque, né, não quiseram o próprio czar Nicolau II era um parasita da pior espécie, né? Se Dom Pedro pelo menos fazia alguma coisa, produzia alguma coisa, ele produzia nada, 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 né? Que o cara era. Isso se nota nos diários dele, né? Nos próprios diários, né? Ele escrevia coisa como acordei, tomei café, fui caçar, fui pescar, fui ler uma novela, fui ler uma novela, né? Não tinha televisão, né? Se tivesse, eu acho que ele assistiria. Vale a pena ver de novo, né? O auge do vagabundismo assistiu, vale a pena ver de novo. Eu já assisti, vale a pena. Há muito tempo atrás eu assisti. Então, ele tinha toda essa concepção, né? E eu ia reagir isso, né? Porque, inclusive, a Revolução de 1905 foi mais contra o regime e a ditadura do czar do que a de 17, que foi contra a guerra, contra a fome, a miséria. Não que lá em 1905 não tivesse a fome, né? Mas a Revolução de 1905 foi reprimida assim, de uma maneira sanguinária, sei quantos mortos e tal. Né? O Lenin e o Trotsky já estavam atuando, os dois estavam meio brigados naquela época, né? Mas não era que estava brigado, é que os dois tinham nem se conheciam pessoalmente, né? Fingiram se conhecer, né? Na França, né? Na Inglaterra, desculpa. Os dois estavam no exílio, tanto Lenin quanto Trotsky estavam exilados na Inglaterra e os dois se conheceram pessoalmente lá, né?
mas atuaram em diferentes polos ali, né? Na Revolução de 1905, que foi o banho de sangue, né? Um banho de sangue, e a repressão czarista foi a coisa pior que existiu, assim, né? E a repressão czarista não era só nesse período, né? Alguns historiadores aí que passam pelo czar gostam, mas a gente vê, né? A própria documentação que é antiga, na época do Marx, né? Se falava do Império Czarista e tudo mais, que era um grande império, que teve esse momento de grandeza, né? E foi cheio de altos e baixos e tal, né? Nesse quesito, gente, a gente tem um império, uma monarquia muito melhor, né? Entre aspas, né? Que era escravocrata, que era também perseguitória em algum sentido, mas pelo menos com uma certa grandeza e tudo mais, né? E que, ao contrário da Rússia, tomou um golpe, né, no início do século XX, e que eu não lembro o ano, foda-se, 88, né, 1888, golpe da República, né? Não? Tô errado, tô maluco? Não, né? Alguma coisa aconteceu em 1908 que eu não tô lembrando, aqui no Brasil. Mas acho que foi isso, foi o 1888, 1888. Não sei, tomaram um golpe, né, da República, que depois teve um outro golpe que destruiu os republicanos, que viram, e depois desse golpe que deram na monarquia, veio uma situação muito pior, né? O que levou ao nosso querido, amado Antônio Conselheiro fazer a revolta de Canudos, né? Que eu vou fazer vídeo, mas, cara, eu quero falar aqui, eu vou falar disso, eu vou entrar nas polêmicas, porque eu vou fazer vídeo sobre tudo isso, eu vou fazer vídeo sobre a Revolução de 1905, tá? Eu vou fazer mais um vídeo sobre... Porque eu fiz um vídeo sobre a Rasputin, tá aqui no canal, já tem um tempo, mas tá lá, é um vídeo bem legal, tenho muito orgulho daquele vídeo. Que é um vídeo, porque tem vídeo que eu realmente não gosto tanto, que eu falei muita besteira, tem uns aí que eu, sim, mas tá aí, não vou apagar não, né? Se eu for apagar, eu vou fazer um melhor, mas o do Rasputin, eu tenho muito orgulho desse vídeo, acho que ficou muito bom, uma pesquisa legal, né? Peguei várias fontes, tá tudo lá. E, cara, eu acho que responder essa mulher vai ser muito interessante para entender o conjunto da obra, né? Cara, o que eu quero falar é justamente isso também, né? Que meu canal, ele é um canal de história feito para o povo, pelo povo. Não tem aqui academicismo, não tem aqui, a gente precisa de ter história. Eu também ainda estou aprendendo, entendeu? Sou historiador, sou um cara... Lá na descrição eu falo, eu sou um curioso, eu gosto de ler, gosto de estudar, me interesso muito por Revolução Russa, eu acho que pelo período soviético como um todo, acho que foi um período bastante, pro mal e pro bem, bastante interessante, bastante rico, bastante informação que a gente tem que se debruçar e estudar, entender, porque eu quero uma sociedade socialista. Mas para isso, e para além do debate, você pode ter piscina ou não pode ter, né? Que não é um debate supérfluo, mas para além disso, como a gente pode corrigir erros
teve muitos e muitos. Como a gente pode evitar o Stalin de novo, né? Um despota que surge, né? E toma a direção do negócio e transforma em outra coisa, né? Como a gente pode evitar isso? Como que a gente... E muita gente, aí eu não tô falando da extrema-direita, não estou falando dos caras que tentam lacrar e fazer pegadinha, mas pessoas honestas que perguntam como evitar isso. Por exemplo, tem um debate que eu assisti na da Mandy com as travas da vida, né? Lá no Spectro, acho que é Spectro. Lá no Spectro tem um debate delas duas. E as travas da vida faz uma questão, mas como que eu vou saber que um vai dar nisso, né? E é uma pergunta legítima, uma pergunta honesta, né? Então eu estou tentando responder e evitar que a gente acabe no novo stalinismo, nova questão assim. E também esse é o ideal do canal, né? Eu tenho bastantes projetos, tá? Para o canal e projetos que vão além do canal, que envolve Trotsky, que envolve Revolução Russa e outros projetos. Aí é coisa mais artística e tudo mais, mas eu tenho um monte de projetos, um monte de coisa, né? Então se inscreve, se inscreve, cara, porque eu acho que eu não tô afim de ficar famoso, essa é a ideia, não. Eu tô afim de reabilitar o legado, né? Do Trotsky, do trotskismo, essa é a ideia do canal. Tá? E fazer a gente deter a história, controlar a história com as mãos do povo, sem que seja uma coisa de cima para baixo, né? Então é tudo isso e um pouco mais, né? Então é isso, ok? Se cuida e lave as mãos depois do banheiro.